Oi, eu sou a professora Nanda, mestre em arquitetura e urbanismo. A gente está aqui representando a Uni Toledo. E eu sou o Rafael, formando em arquitetura, e eu estou no último ano aqui na faculdade de Araçatuba, no Rio de Toledo. A gente vai falar sobre o complexo ferroviário de Coroados, a relevância substancial e simbólica do lugar, enquanto resultado de expressões individuais. E esse trabalho, ele se enquadra no eixo preservação do patrimônio cultural e paisagístico. Bom, o próprio título já diz, o trabalho ele gira em torno do complexo ferroviário de Coroados. Na verdade, a gente faz uma discussão teórica, uma discussão de revisão bibliográfica e aplica essas teorias no complexo ferroviário de Coroados. E a gente fala nesse trabalho sobre a boa relação do ser com a arquitetura, buscando e considerando essa experiência sobre o percorrer e o descobrir espaços e como essa boa relação indivíduo-espaço estimula uma melhor utilização dos lugares e promove um bom uso desses lugares. A gente aborda temas que fala de um espaço em potencial, então a gente trata o complexo ferroviário de Coroados como um espaço em potencial, inserido numa malha urbana, e os diversos usos que este lugar pode promover, buscando contribuir sobre a praxis humana, então buscando o desenvolvimento intelectual, interpessoal, esse relacionamento inter e intrapessoal, numa sociedade que está cada vez mais individualista. O Rafa vai falar um pouquinho mais sobre isso à frente. Então é isso, a gente faz um estudo sociofísico de intencionalidade projetual, mas a gente vai explicar que é uma intencionalidade projetual porque o trabalho ele é um braço de um trabalho final de graduação. Então, este artigo ele é parte de um trabalho final de graduação que tem como Proposta, resultado. que tem como proposta o centro cultural, né, o desenvolvimento de um centro cultural no espaço do complexo ferroviário da cidade de Coroados. Então é isso, por isso que a gente faz esse estudo sociofísico de intencionalidade projetual, mas trazendo a cultura e a valorização do patrimônio arquitetônico urbano como um agente atuante nesse espaço. A gente estrutura o artigo e estrutura o, a apresentação também da mesma maneira, introdução, depois vem 3 capítulos, considerações finais e referência. Desses 3 capítulos, a gente fala sobre o complexo ferroviário, sempre envolvendo essas questões que a gente quer trazer à tona. Então, sobre a contribuição da cultura e do patrimônio na ativação de espaços contemporâneos externos e internos ao homem, sobre o individualismo social e sobre a relevância simbólica e substancial do lugar. Então, a gente vai terminar com isso em busca desses símbolos e dessa relevância. Um tópico em si, cada tópico tem uma interligação entre cada contexto. Na introdução, a gente começa falando sobre as mais belas funções da arquitetura e urbanismo e a influência dessa arquitetura e dessa vivência no espaço, nas expressões sociais, históricas, culturais, econômicas, políticas, e como que isso influencia, né, tem interferência no intelecto social. Então, como a gente já falou, a gente busca essa ativação de espaços internos, mas externos também, espaços que estão aí subutilizados. Em geral, a beleza da arquitetura, né, em si, ela está justamente nessa usabilidade das pessoas em um espaço que contém vida, que contém pessoas ali usando, enfim, é isso. E para isso, a gente faz essa relação indivíduos, espaços, espaços arquitetônicos urbanísticos, e como essa relação, essa inter-relação indivíduos e espaços promovem, asseguram avanços no âmbito pessoal e no âmbito social. E logo de cara a gente já traz essa fala do Montanhola, e na verdade essa teoria do Montanhola, que é sobre a cidade na sua configuração cronotópica. Então a gente usa esse cronotopos, né, que é a influência do tempo no lugar, do tempo e do lugar,
para fazer essa discussão, trazendo também a cultura e o patrimônio arquitetônico e urbano nisso. Outro autor de destaque para o nosso artigo é o Pierre Nora, quando ele fala sobre os lugares de memória, tais quais o complexo ferroviário, né? O complexo ferroviário de Coroados. E a gente fala que, ele fala, né, que para se desenvolver, a sociedade precisa da criação de espaços que a permitam entender as substâncias dessa cultura. Né? Nessa sociedade em desenvolvimento, esses lugares, tais quais o complexo ferroviário, devem servir como apresentadores e incorporadores da memória. E é a questão desse entendimento que possibilita novos depósitos de memória no local, através de novos usos, de uma ressignificação. Nós também falamos sobre um outro autor que a gente usa bastante, é o Francesco Carelli, no livro Walkscapes, o Caminhar como Prática Estética, que ele fala dessa importância da percepção dos espaços, da percepção da paisagem, a partir dessa vivência, dessa errância, dessa vivência nesses espaços e da inserção dos indivíduos nesses contextos. Então, a gente fala sobre essa descoberta, redescoberta, se revela na busca pelos vazios urbanos em meios lugares. Então, a gente fala sobre essa errância e como que isso serve de metodologia de prática arquitetônica da paisagem. E Isso com relação à imagem ao lado, propositalmente expostas dessa maneira, com a relação de uma nova perspectiva em si. Porque um espaço onde ele é um vazio inutilizável, ele necessita de uma nova perspectiva, um novo olhar, para que esse espaço ele seja utilizado pelas pessoas e ali depositado memórias, a identidade, né? Dar ao lugar, trazer ao lugar novamente a sua identidade, a questão do passado com a relação do presente, para que se possa pensar em um futuro melhor. no segundo item, no segundo capítulo, a gente discorre sobre esse complexo ferroviário e vai em busca da relevância da cultura e do patrimônio na ativação desses espaços internos ao homem e externos a ele também. E a gente faz isso buscando realmente a importância da cultura nesse desenvolvimento e na ativação desses espaços, não só da cultura, como também do patrimônio arquitetônico e urbano, É a relação entre os dois, no caso, né? Entre a cultura e o patrimônio. para a ativação desses Isso. espaços. E a gente usa para isso a discussão de basicamente dois textos, além do texto do Montagnolo, é o texto da professora Salcedo e Pampana, juntamente com Pampana, que fala que essas relações sociais são fundamentais para a formação do homem na sua alteridade, já que identidade, história e memória são indissociáveis desse meio sociofísico em que o indivíduo vive. E assim, a gente estabelece essa relação de interdependência do lugar para com a história, dando vez a essa análise da paisagem através da cidade contemporânea. Né? Então, a gente faz esse estudo a partir dessa arquitetura cronotópica, desse depósito que o Rafa já falou, desse depósito de memória, desse depósito de história, de usabilidade e dessa interpretação sociofísica do espaço. Sim. No complexo ferroviário. Esse complexo, que é o que dá o cenário a isso tudo, é composto pela estação, pela plataforma, pelos trilhos, e é um grande vazio urbano. Na verdade, ele surge, né? Esse complexo vem com a Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, que implanta ali a sua estação, nesse momento de expansão para o interior do estado de São Paulo. Então, essa estação acontece em 1921, ela fica aí servindo de transporte de passageiros e de carga por um tempo. Só que aí ela é desativada, né, em 2011,
E aí ela permanece um tempo desativada, e aí esse local ele é utilizado, ele continua desativado, mas uma família toma posse desse lugar como moradia. Enfim, aí atualmente, basicamente o lugar se encontra sem utilização nenhuma, Subutilizado. subutilizado. E é nesse lugar que a gente faz essa discussão do patrimônio que não se limita a um tempo. Patrimônio é passado, patrimônio é presente, e patrimônio é o que a gente vai deixar para as futuras gerações. E que a cultura também é dinâmica, né? Está em constante renovação, está em constante enriquecimento. Então, a gente tenta trazer no trabalho que o acesso a ferramentas culturais e a valorização do patrimônio também Dessa questão histórica. dessa questão histórica permitem uma conexão com a evolução e o despertar de novas curiosidades Com a essência também pessoal de cada ser que ali está envolvido, né, no contexto da cidade, da malha urbana. e que contribuem para a ativação desses Sim. espaços internos e externos ao homem. No terceiro ponto, a gente fala mais sobre o individualismo É, social. que essa questão do individualismo ela está mais ligada a uma certa comodidade do ser. Então, esses espaços vazios em si, em meio à malha urbana, eles não são utilizados basicamente por conta de uma certa comodidade, assim, vamos dizer. Por conta, assim, a questão da tecnologia em si, basicamente, não como algo, como um ponto negativo, assim, mas ela trouxe muita informação para as pessoas, a possibilidade da fácil informação, né? Só que com isso ela trouxe essa comodidade das pessoas não quererem essa inter-relação pessoal ali no momento, momentâneo. Essa questão do estar presente no lugar, né? Não se acontece. E aí a gente tem essa questão do individualismo, então, como um problema que reflete nesses espaços e deixam esses espaços demandando ativação. Isso, e é essa questão dessa nova perspectiva em si, dessa nova usabilidade desse espaço, que permite essa chamada de uma atenção, né, das pessoas para fazer a utilização desse lugar, para depositarem as suas felicidades, os seus momentos ali de convívio, né? Porque essa relação do individualismo, ela necessita essa troca de convivência em si entre as pessoas para que haja um desenvolvimento intelectual em si, não somente ali a questão da arquitetura, um desenvolvimento da arquitetura, mas também, como a Nanda já falou, um desenvolvimento pessoal, interno. Então, a gente coloca essa sociabilidade como também uma solução, uma das soluções para a ativação desses espaços, para que esses espaços sejam realmente espaços para pessoas. E é aí que a gente faz essa retroalimentação, né? Ao mesmo tempo que o espaço interno é ativado, o externo também é ativado. Mais para frente a gente vai usar outro autor, Palasma e Montaner, para explicar um pouco mais essa relação. Indo para o quarto e último item, a gente fala sobre a relevância substancial e simbólica do lugar. E aí sim a gente vai pontuar quais são esses signos para esse Porque espaço. em si essas substâncias em si, elas são esses elementos já presentes no local, que seria o complexo ferroviário, as construções que fazem o envoltório do espaço, as memórias que ali já foram criadas, e essa questão simbólica, simbologia afetiva, no caso, se faz importante para o retorno, né, de uma efetivação, de uma nova reutilização do espaço. Então, por exemplo, o tempo em si, ele não é visto como algo físico, ele é visto nos vestígios, nos locais, nas Nessas construções, camadas que nessas se camadas que sobrepõem. sobrepõem. E é interessante até pontuar que o Montaner fala, né? Toda cidade viva tem a missão de servir de ponte entre o passado e o futuro, já que não pode existir futuro sem a memória do passado. É isso que a gente discute. E um outro ponto que a gente entra aqui é que a função do arquiteto contemporâneo é projetar essa cadeia dinâmica de redes cronotópicas. Então, o tempo e essas relações sociais, esse cronotopos, são fundamentais para essas relações e para a ativação desses espaços.
Palasma fala isso. Eu empresto minhas emoções e associações ao espaço, e o espaço me empresta sua aura, a qual incita e emancipa minhas percepções e pensamentos. É essa retroalimentação. E por fim, a gente encerra falando que o espaço habitado é a permissão à evolução, as janelas abertas para o futuro. Se a gente tem um espaço que ele é fechado, que ele não possibilita esse desenvolvimento pessoal das pessoas, esse desenvolvimento pessoal, ele acaba assim sendo algo descartado, né? E a arquitetura em si não é essa coisa descartável. Ela é algo que permite essa melhora na vida, essa coisa de essa ânsia pelo viver, pelo despertar, pelas emoções, pelas experiências em si. Então, essa foto ao lado representa a construção em si do complexo, onde nós vemos a janela fechada, que essa janela fechada ela tem uma relação com o saber, porque vejamos que quando a gente não tem uma janela aberta, não temos a luz, né? E essa luz seria a luz do saber, essa, esse acesso à cultura em si. Então, quer falar alguma coisa? Eu quero só encerrar que a gente encerra o artigo falando da Nova Babilônia, que a gente precisa ir em busca, de acordo com o texto do Carrera, ele até faz um contraponto com o Constant, dos errantes e dos ciganos, quando deixavam um lugar, eles fechavam a janela e iam em busca dessa Nova Babilônia. Então é isso, esses espaços que ainda precisam ser criados, ativados, Essas janelas que necessitam serem abertos. abertas. É isso. Aqui as nossas referências e os agradecimentos. Muito obrigada. Obrigado.